Continuamos, nesta ocasião, a nossa série de lições sobre as epístolas escritas por Paulo no Novo Testamento. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a carta aos Filipenses. E o autor vai fazer alguns destaques que nos ajudam a compreender as lições que aquela igreja nos trouxe ou nos deixou para nós e para todas as igrejas de todos os tempos. E para isso, o autor da nossa lição deu um título muito feliz: A Alegria para Servir, o que dá a entender que aquela igreja, aqueles crentes e até a própria liderança de Paulo se caracterizava por ter alegria em servir a Deus. O texto base está em Filipenses capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Linda expressão de Paulo sobre a igreja situada na cidade de Filipos. Seria muito bom, ou será muito bom, se outras pessoas, outras igrejas possam dizer isso a respeito da nossa igreja. A carta aos Filipenses é um poderoso instrumento para fortalecimento quando chega o momento das crises. Crises são muito comuns na vida humana em todos os tempos e em todos os lugares. E apesar da fidelidade dos crentes em Filipos, as crises não deixaram de acontecer e Paulo, ao escrever a eles, usa esse instrumento para fortalecer a vida daqueles crentes, a vida daquela igreja no momento que chegasse as crises. Quando Paulo escreve esta carta, estava enfrentando um momento muito difícil na sua vida ministerial. Paulo estava preso e acorrentado em Roma. É difícil entender como nessas condições o apóstolo Paulo tivesse alegria. Paulo demonstra grande alegria por saber que o evangelho estava sendo pregado em todos os lugares e também pelo bom nível de comunhão que havia entre os crentes. Eram dois destaques muito interessantes da igreja de Corinto, de Filipos. Eles estavam juntos, pregando em todos os lugares onde lhes era aberta uma porta para anunciar a palavra de Deus. E ao mesmo tempo desse empenho evangelístico de fazer Jesus Cristo conhecido, o entendimento entre eles era notório, era grande o sentido de comunhão que havia entre os crentes da igreja em Filipos. Havia uma receita que Paulo desejava ver permanente entre os crentes de Filipos. E essa receita está expressa no capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Essa receita precisava ser adotada pelos crentes em todos os tempos e em todos os lugares. A nossa alegria precisa estar principalmente fundada, alicerçada em Jesus Cristo, pelo companheirismo que ele representa na vida pessoal de cada crente e na vida da igreja como coletividade. O início da igreja em Filipos acontece por alguns destaques interessantes.
No texto de Atos, capítulo 16, versículos 6 a 40, está a descrição do desejo de Paulo de voltar de sua viagem missionária para fortalecer a fé dos irmãos das igrejas já estabelecidas. Durante o seu ministério apostólico, missionário, Paulo primeiro usou o seu ministério para abrir novas frentes de trabalho, novas igrejas. Mas ele entendia também que as igrejas não podiam ficar abandonadas, mas que dentro do possível ele podia e precisava voltar para fortalecer, para que os crentes de cada igreja continuassem firmes no propósito de servir a Deus. Paulo ficou incomodado com a visão que ele teve em um pedido de um homem. Passa a Macedônia e ajuda-nos. É o texto que está em Atos, capítulo 16, versículo 9. Paulo obedece ao chamado, reconhecendo que era um plano divino para a sua vida ministerial. Quantos lugares estão carentes de uma ajuda? Quantas igrejas estão precisando de um socorro como aquele da visão que Paulo teve? Passa a Macedônia e ajuda. Paulo teve o privilégio de ser instrumento para que pessoas importantes da região de Filipos se tornassem crentes em Jesus Cristo. Entre eles, Lídia e o carcereiro de Filipos. Na oração de Paulo, que inicia a carta, ele revela sua preocupação com o fortalecimento dos crentes em Filipos. A perseguição acontecia, mas não impedia o crescimento da igreja, o que significava que eles não deveriam desprezar os instrumentos de ajuda disponibilizados por Deus. A igreja de Jerusalém é um exemplo muito interessante neste assunto. Logo após o dia de Pentecoste, houve sucessivo número de convertidos, 3.000, 5.000, e os crentes parece que começaram a querer ficar acomodados em Jerusalém. Depois teve um grande abalo na vida da igreja quando Estevão morreu apedrejado. Mas aquela crise não fez desanimar aqueles crentes de Jerusalém. Eles se espalharam por vários lugares. E o texto bíblico de Atos diz que por onde quer que eles iam anunciando o Evangelho. A experiência cristã em várias partes do mundo mostra que quando a igreja foi perseguida, também foi um instrumento para que os crentes, aonde quer que eles fossem, eles propagassem o nome de Jesus. Apesar das circunstâncias, havia alegria. O início do ministério de Paulo foi marcado por um fato que determinou grande alegria entre os crentes. Paulo e Silas estavam presos e acorrentados. No entanto, à meia-noite, eles cantavam louvores a Deus. Era uma atitude impossível de acontecer. Eles injustamente presos, acorrentados, sofrendo o rigor daquela dura prisão,
Mas meia-noite de eles estarem reclamando, eles estavam louvando a Deus e até se sentindo dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. Paulo não desejava que os crentes se esquecessem deste momento muito especial para solidificar a fé de todos. Paulo estava convicto de que, mesmo nas maiores aflições, Deus está presente, consolando e fortalecendo. Paulo enfrentou injustiças na cadeia, enfrentou invejas por aqueles que desejavam prevalecer na igreja na ausência de Paulo, como disputar de cargos ou funções na igreja. Mas Paulo mostra à igreja em Filipos que aquela igreja deveriam ter a sua alegria firmada em Jesus Cristo. Eles tinham motivações para viver e alegrar-se. E eu vou ler 2 versículos que marcam essa posição de motivação para alegrar-se. Primeiro, no capítulo 1, no versículo 27, o versículo diz assim: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Essa é uma motivação. A outra motivação está escrita no capítulo 2, o versículo 30. Porque pela obra de Cristo está bem próximo da morte, mas fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do bom serviço. A alegria, com certeza, depende dos relacionamentos com as pessoas que conhecemos. Desavença entre irmãos tem sido séria dificuldades nas famílias e nas igrejas. Quantas famílias se desestruturaram com desavenças, com desentendimentos entre os membros daquela casa? E, infelizmente, essa situação algumas vezes chega na igreja. Dificuldades entre os crentes impede que a alegria que deve predominar entre eles prossiga. Para que a unidade prevaleça, é indispensável que nada seja feito por partidarismo ou glórias pessoais. A unidade não pode ser confrontada com posições de partidarismo nem de busca de defesa de valores pessoais. Razões para alegrar-se. Quando a alegria é no Senhor, o bom ambiente na igreja é uma consequência natural. Quando todos estão unidos na alegria no Senhor, quando se compartilha do ambiente da igreja, o ambiente natural da igreja é de alegria. Conhecer a Cristo tornou-se prioridade para Paulo. E ele passa a ensinar aos crentes que cada dia, cada momento, eles precisavam conhecer mais do Senhor Jesus. A busca do alvo, a exemplo de atleta, deve ser sempre prosseguir
na direção do nosso alvo, Jesus Cristo. Não podemos perder de vista que o nosso alvo era, é e continuará sendo a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o nosso maior exemplo. Deixou a sua glória, passou por provações, mas não perdeu o foco da sua missão na terra, que era morrer na cruz em nosso lugar. Destaco duas situações interessantes sobre pensar e agir. Primeiro, colocar-se no lugar de Jesus e Paulo. Deus está no controle, mesmo que a injustiça prevaleça. Deus não perde o controle. Segundo, pensar para agir, vem nessa interrogação. Você se sente alegre com sua família e irmãos da igreja? O autor da nossa lição destaca que são duas características que precisam estar no nosso coração. Nós precisamos nos sentir alegres com a nossa família, o ambiente da nossa família deve nos fazer bem, da mesma maneira como quando estamos na igreja, quando estamos no templo, quando estamos compartilhando com os crentes na igreja, nós devemos nos sentir felizes. Por isso, quando o autor da nossa lição dá como título Alegria para Servir, é o estímulo para que a minha igreja, a sua igreja e todas as igrejas sintam alegres pelo privilégio de servir a Deus, de trabalhar pelo prosseguimento e fortalecimento do reino de Deus aqui na terra para a missão que Deus tem confiado. Que essa seja realmente a certeza que a igreja de Filipos tinha e que nós tenhamos também agora.